Questão 5. Sabendo que o número raiz cúbica de 2 mais 10 sobre 9 raiz de 3 mais raiz cúbica de 2 menos 10 sobre 9 raiz de 3 é um inteiro, calcule este número. Olha, gente, não vamos se apavorar com o número, porque isso aqui é um número, né? Então, vamos começar por partes. Vamos começar analisando 10 raiz de 3, 10 sobre 9 raiz de 3. E aí, a gente vai indo passo a passo, certo? Se a gente olhar para o 10 sobre 9 raiz de 3, a gente vai ver que ele está entre 1 e 2. Por que eu estou falando isso? Vamos ver primeiro essa parte aqui. 10 sobre 9 raiz de 3 é menor do que 2, certo? Então, vamos fazer, ó. 10 sobre 9 raiz de 3 sobre raiz de 3 é menor do que 2, por quê? Se a gente multiplicar os dois lados por 9, né? A gente vai ter o quê? A gente, ó, multiplicando os dois lados pelo 9, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter 10 raiz de 3 vai ser menor do que 2 vezes 9 dá 18, certo? Se a gente elevar os dois lados ao quadrado, aí a gente vai ter o quê? Aqui 100 vezes 3, né? E 18 ao quadrado, que se vocês verificar, vocês vão ver que é menor realmente, porque 300 vai ser menor do que 324, que é 18 ao quadrado, né? Então, esse lado aqui a gente já viu que está correto, certo? Agora, a gente olhando para esse lado aqui, né? Esse lado assim, para cá, né? A gente vai ter o quê? Que 10 sobre 9 raiz de 3 é maior do que 1, certo? Da mesma forma, se a gente multiplicar os dois lados por 9, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 10 raiz de 3 maior do que 9, certo? Elevando os dois lados ao quadrado, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 100 vezes 3, né? Maior do que 9 ao quadrado, que é quanto? 300 aqui, né? 300 maior do que 9 vezes 9, 81, certo? Então, a gente viu que que essa desigualdade aqui, ó, né? 10 raiz de 3, 10 sobre 9, raiz de 3 está entre 1 e 2, ok? Então, mas não é isso que o problema diz. A gente vai ter que mexer com 2 ali, porque o problema aqui, ele nos dá 10 raiz de 3 aqui, né? E a gente viu que o 10 raiz de 3, 10 sobre 9 raiz de 3 está entre 1 e 2, mas ele está mexendo com 1, 2 aqui. Então, a gente vai somar 2 em todos né, em todos os membros aqui, e a gente sabe que isso a gente vai continuar na mesma coisa, né? Então, a gente vai somar. Somando 2 aqui, a gente vai ter 1 mais 2 é 3. Aqui, a gente só soma 2 mais 10 sobre 9 raiz de 3. E 2 mais 2 vai ser 4, certo? Então,
Ó, o problema nos diz, uma delas a gente já achou, assim, vamos dizer, assim, embaixo da raiz, né? Aqui, que é 2 mais 10 sobre 9 raiz de 3. Agora, a gente tem que mexer com um menos, né? Então, vamos chamar essa aqui de 1, certo? A equação 1. Agora, pensando ainda que o 10 raiz de 3, 10 sobre 9, raiz de 3 está entre 1 e 2, a gente pode multiplicar todos os membros por menos 1. Mas, se a gente multiplicar por menos 1, a gente vai ter que inverter o símbolo, né? Ele vai ficar assim, ó. Menos 2, menos 10 sobre 9 raiz de 3, né? E menos 1. Ou seja, o menos 10 sobre 9 raiz de 3 está entre menos 2 e o menos 1, né? Mas, se a gente for somar 2 em todos os membros, a gente vai ter o quê? 2 menos 2 vai dar 0. Aqui a gente, ó, 2 menos 10 sobre 9 raiz de 3. E 2, somando 2, né? Menos 1 mais 2 vai me dar 1, né? Então, essa é a nossa segunda equação que a gente pode chamar de 2, né? O que a gente tem? A outra equação que a gente tem, a equação 1, é o quê? 3, né? Mais. Essa é a nossa equação 1, certo? Mas ele pede a raiz cúbica desses, o que importa mais pra gente é o que está aqui no meio, certo? Que então a gente vai elevar tudo isso na raiz cúbica, certo? Então vamos elevar a primeira equação à raiz cúbica. Aí o que a gente vai ter? Raiz cúbica de 3 vai ser o quê? Vamos escrever aqui. Raiz cúbica de 4. Certo? Essa é uma delas. Mas o que é isso? Se a gente pensar na raiz cúbica de 8, né? Vamos fazer aqui num cantinho, né? Vamos fazer no cantinho, ó. Vamos pensar assim. A raiz cúbica de 8, ó. Quanto que é a raiz cúbica de 8? É 2, né? Certo? Então, o que a gente pode pensar? E a raiz cúbica de 1 é 1, certo? Então, o que a gente pode pensar? Que a raiz de 3, de fato, esse número, né, que a raiz de 3 vai ser um pouquinho maior, assim, do que a raiz de 1, né? E a raiz de 4, então, esse número vai estar entre né? Vai ser assim, então, né? Que vai ser o 1. E aqui, o 2 vai ser maior do que a raiz cúbica de 4, certo? Muito bem. Agora, essa é uma das equações. A segunda, a gente faz a mesma coisa. A gente faz a raiz cúbica de 0
que vai ser 0, né? E aí, o que a gente tem? A raiz cúbica de 2, aí vai ser menos, né? E a raiz cúbica de 1, que a gente já sabe que é 1, né? Então, agora, voltando ao problema, né? A gente já sabe, mais ou menos assim, onde está esse termo da soma, né? E esse também. Aí o que a gente faz? Mas a gente fez cada um separado, né? Mas a gente quer a soma. Então, se a gente somar essas duas equações, a gente vai ver mais ou menos aonde mais ou menos está o nosso número. Então, vamos fazer assim, a gente somando essas duas equações aqui, vamos fazer uma soma aqui. 1 mais 0 é 1, né? Aí, esse aqui a gente não tem necessidade da gente fazer, né? O que a gente quer é o termo do meio. Aí, a gente somando essa raiz cúbica aí, a gente vai ter o quê? Raiz cúbica de 2 mais 10 sobre 9, raiz de 3, né? Mais essa raiz aqui, né? Que vai ser 2 menos 10 sobre 9, raiz de 3, certo? Isso. Esse número aqui vai estar entre o quê? 2 mais 1 é quanto? É 3, né? Agora, a gente tem que essa raiz, essa soma que a gente tinha lá do problema, ela tá entre 1 e 3. Mas o problema nos diz, aqui, ó, problema, né, essa soma toda, que é um número inteiro. Mas pensando, qual que é o número inteiro que está entre 1 e 2? 1 e 3, desculpa. O único número que está entre 1 e 3 é o 2. Então, essa soma aqui vai ser quanto? Vai ser 2.